Tranquilo, tranquilo. Era um alarme? Vai. Então, Pedro, sabe uma coisa... Nossa, ficou ruim assim, né? Uma coisa muito interessante que eu percebi desde que acabou as eleições, porque no Brasil, historicamente, a gente tem um hábito de, nesse período eleitoral, as pessoas ficarem com medo, não saber o que fazer, não saber onde bota o dinheiro. Mas sempre, independente do resultado, a vida continua, né? E a partir aí de novembro, quando terminou as eleições ali, comecinho de novembro, a gente recebeu bastante contato de alguns investidores no mercado financeiro. E acabaram investindo com a gente nos nossos empreendimentos por entender que a valorização do mercado de Florianópolis está sendo muito vantajosa, inclusive levando em conta o cenário futuro do mercado financeiro. Eu achei bastante interessante esse cenário. Ontem eu fiz uma reunião com uma outra investidora que investe bastante e ela fez questão assim implorou para a gente reservar a última unidade que a gente tinha disponível e para poder tirar o investimento que ela tinha em algumas aplicações e converter num imóvel aqui em Florianópolis. Eu achei fantástico esse cenário, assim, queria compartilhar com vocês e ver qual que é a experiência de vocês também diante desse... Sobre esse ponto, Gui, eu até acho interessante realmente essa questão de investimento, a gente entrar e também comentar e falar sobre Florianópolis, né? Porque nós três sabemos que nenhum de nós nasceu aqui, ninguém é manezinho da ilha, então... É raro, caso raro. É raro, Assim, eu queria entender de vocês qual foi o motivo, o que trouxeram vocês para Florianópolis? Vou começar, né? Por mim, na verdade, foi por oportunidade. Eu sou do Rio Grande do Sul, capaz não dá nem para perceber, né? É gaúcho, né? E sou formada em Direito, sou advogada e lá, eu tenho 29 anos, né, completos. E na época em que me formei eu tinha 22. Então eu fiquei um período trabalhando e eu tinha dificuldade de entrar no mercado porque eu era uma advogada jovem. E a minha cidade é muito conservadora, então as oportunidades que tinham ali era relacionada a quem já estava há muito tempo no mercado, naquele mercado. Então aquilo foi me desgastando, eu tinha que fazer um esforço muito grande para eu ganhar um espaço. Então quando eu vim para Floripa, eu vim buscando oportunidade, mas não para trabalhar com o direito em si. Só que acabei caindo no mercado imobiliário, trabalho desde 2019, né? Desde 2019 com esse trabalho em investimento imobiliário, mercado imobiliário, ativos imobiliários, né? Mas tudo voltado para os imóveis. E eu acho que a oportunidade é a palavra assim crucial para quem vem para Floripa. É uma cidade que acolhe para quem está com vontade mesmo de trabalhar e não ficar apegado ali na profissão de origem, né? Trabalho com direito ainda em paralelo, mas o que me trouxe para cá foi isso. Oportunidade. Oportunidade. E você, Gui, o que te trouxe aqui para Floripa? Olha, quando eu vim para Floripa, eu tinha, acho que recém largado as fraldas, né? Eu nasci em Porto Alegre. Na verdade, eu já não usava fralda porque eu tinha 5 anos, mas a minha família veio passar férias aqui em 89, então eu tinha 4 anos. E a gente conheceu ali a praia de Jurerê, né, um dos condomínios mais antigos, que até hoje é super charmoso, que é o Risk, o hotel Ilha de Santa Catarina. Fica bem na esquina ali da Siroski com a César Nascimento. Ele vai até a praia. Na época, Jurerê era só mato. Florianópolis era só mato. Eu lembro que a gente saía de Jurerê e até o centro às 9 horas da manhã sem passar por nenhum carro. O ônibus era 4 por dia, era 2 de manhã, 2 de tarde, assim, era assim. Outra realidade. Então eu vi Florianópolis se transformar nesses 30 anos que eu moro aqui. E ela deixou de ser uma cidade provinciana e se transformou numa cidade hoje cosmopolita. Então hoje a gente está batendo quase 500 mil habitantes. A gente tem aqui a comunidade da Universidade Federal, que hoje tem mais de 35 mil pessoas só vinculadas à UFSC. Né? E tem outras universidades e outras também, universidades outras como a instituições, UDESC, né? a UDESC, o IFSC. Então, nesses últimos 30 anos, a cidade se transformou completamente, virou hoje um polo tecnológico, uma cidade que não vive mais exclusivamente do turismo. É verdade. Então, a gente veio para cá procurando sossego. Aos poucos, Florianópolis foi nos tirando sossego. E aí virou uma cidade de oportunidade? E virou uma cidade de oportunidade, mesmo assim,
ela mantém esse vínculo com a natureza, com as coisas que eu sempre amei morar em Florianópolis. E hoje eu penso assim, eu não imagino minha vida fora daqui. Sabe o que eu acho interessante essa questão de você falar, né, que tem um vínculo com a natureza? Eu até sempre comento com o pessoal, eu cheguei um pouco mais recente, tá? Tem 1 ano e meio que eu estou em Florianópolis, não cheguei a ver a transformação igual você viu, né? E eu vim igual a Roberta veio, em questão de oportunidade e ver o que acontece. E o legal que eu acho dessa questão da vivência aqui em Florianópolis é que cada bairro, ela parece uma cidade diferente. Né? Se a gente vê o Florianópolis como um todo, sei lá, pega o norte, o sul, o centro da ilha, cada região parece que a gente está em outro lugar. Isso é bem. Cada bairro tem o seu destaque, né? Sua identidade. Identidade, cada bairro tem uma identidade. E o legal é que, assim, eu sempre falo, poxa, a gente está dentro de uma ilha, né? E é muito miscigenado, muito. E ao mesmo tempo, ela é uma cidade acolhedora. Então, independente de que partido, religião, enfim, aquilo que tu acredita, futebol, gosto, cores e amores, ela te acolhe e faz o teu. Aquela frase, faz teu corre, né? Faz teu corre, Floripa quer que tu faça o teu corre. E é esse o movimento, tá sempre uma cidade muito dinâmica, né? Eu acho que a oportunidade quando eu trouxe, agora ouvindo um pouco da fala do Guilherme e também o que tu trouxe, apesar de estar um curto espaço de tempo, faz realmente com que essa palavra ela se acenda, né? E de fato faça sentido. Floripa é a ilha, né? Da magia. Mas assim, falando de bairros, hoje, que bairro vocês moram? Eu moro nos Ingleses. Nos Ingleses. Moro nos Ingleses. Eu moro em Canasvieiras, num cantinho bem especial ali do bairro, que fica entre Canasvieiras e Jurerê. Então foi uma área que lá em 1990 minha família adquiriu. Então é uma área rural, bem espaçosa e não troca aquele canto por nada. Assim. E você? Canasvieiras, somos quase vizinhos, então. Sim. Somos vizinhos de bairro. Não, acho interessante isso, porque assim, né, nós três, a gente mora no norte da ilha, né? E a gente acaba vindo pra Trindade para trabalhar. Como é que é essa questão assim de trânsito para vocês? Para ver se não é uma visão errada minha, uma impressão minha, mas para entender como vocês enxergam esse itinerário que a gente acaba fazendo. Olha, hoje, da minha casa até aqui, eu demorei menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. Um pouquinho rápido, mas sem trânsito nenhum, tranquilo. Mas aí quando chega tipo na temporada, assim... Na temporada, para as praias fica complicado. A gente que mora aqui, que a gente tem uma rotina de trabalho e tal, por exemplo, que aí na praia vai cedo, a gente aprende a se locomover. Vai cedinho, 7 horas da manhã, 7h30, tu não vai pegar trânsito e quando tu estiver voltando para almoçar, tu vai pegar a fila para quem tá indo na praia. É uma boa dica, É uma boa dica. E quer ir na praia, pessoal, vai cedinho. Cedinho não tem trânsito. Não tem trânsito mesmo, mas assim, cedinho mesmo, tá? 7 horas da manhã. Cedinho. Nós que somos gaúchos já prepara teu mate. Mas é isso. Não, Rafael, falando sobre o deslocamento, eu acho que é algo que o Guilherme trouxe, dessa adaptação, da gente ter que se adaptar e acaba virando uma rotina, né? Sim. É o nosso dia a dia. Mas eu vejo também que dependendo da rotina de cada um, isso gera um desgaste, né? Hoje a gente tem grandes bairros em ascensão aqui para a região mais central que podem suprir essa demanda aí de trânsito, né? Eu moro nos Ingleses, tenho residência fixa lá, mas se eu tivesse uma residência fixa para os bairros mais centralizados, eu ficaria muito feliz, porque a movimentação que a gente faz semanalmente para exercer o nosso trabalho, ela também exige. Então isso é uma questão de organização. Se eu conseguisse me organizar para vir residir para um bairro mais central, eu ficaria mais confortável. Não vou negar, eu preferiria não pegar o trânsito e fazer todo o rolê que a gente faz aí. Porque quem chega a gastar nisso é tempo e dinheiro, né? Querendo ou não, gasolina... Sabe o que eu lembrei agora desse caso? Que às vezes tem... A SC fica com trânsito ruim do acesso norte pro centro e sempre corta o caminho ali pelo João Paulo. E seria fantástico morar ali. Eu faço isso também. Seria fantástico morar ali, um bairro tranquilo, com vista mar, com todo o comércio e 5 minutos do centro, sabe? E é um bairro central, né? Você chega a conseguir sair pro centro tanto quanto... Sim, a vista é pra beira-mar, dá pra ver os fogos no Réveillon dali, né? Mas falando do João Paulo, né? Que é um dos bairros que acabou citando, do central, assim... o que tem no João Paulo, assim, que é atrativo hoje, pessoal? Vocês ainda que estão mais tempo que eu aqui, vocês consideram o João Paulo um bairro mais
A gente que está no mercado imobiliário há bastante tempo, a gente já conseguiu entender que o ponto central para quem vai escolher seu imóvel é a localização. Olha, é um diferencial, né? Porque eu acho que você escolhendo onde você vai residir, o resto todo você consegue adaptar. Porque hoje nas cidades, uma cidade como Florianópolis está se transformando, a tua casa não é só tua casa, o bairro é a tua casa, porque vai ter toda a estrutura ali para ti. E o João Paulo, ele oferece isso, ele oferece um bairro para te viver. Não é só um prédio, não é só um apartamento, é um bairro para conviver com praças, espaço de convivência, com comércio, super perto do centro, mas que mantém uma aura ali de ser familiar, de ser, né? Ainda tem aqueles cantinhos na beira da praia com os pescadores. Ah, sim. Tem são mais tradicionais, os manezinhos de verdade. Preservando a raça, como o pessoal usa aqui, né? Mas eu vejo também que o João Paulo, ele é um bom bairro em relação... A gente está falando aqui de trânsito, né? Então, quando trânsito é a dor de todos. Isso não tem... acho que é unânime, né? E o João Paulo, ele tá localizado principalmente assim, em pontos que a gente sabe que consegue converter uma boa saída, tem uma boa vazão. Então, pro João Paulo, a gente consegue ter o acesso para as praias do norte e, ao mesmo tempo, ter acesso para a região central e, enfim, sul, leste da ilha, o que a gente quiser e para onde a gente determinar a nossa ida, né? Se você morasse hoje no João Paulo, para vir aqui para Trindade, quanto tempo daria de trânsito? Olha, no máximo, é que depende do horário, porque a gente daria tem pra vir de alguns bicicleta, perigos, mas então, né? Eu não viria caminhando, porque eu trabalho aqui na Trindade, perto do shopping, mas assim, gente, 10 minutos, 12, 15 no máximo, estourando. De bicicleta que tá falando isso. Não, sério, porque 20 eu faço da minha casa, do João Paulo. Não, mas eu digo para os acessos, né? Hoje a gente tem que fazer uma voltinha um pouquinho maior para ver aqui onde nós estamos falando hoje, na Trindade, né? Então, agora, pra fazer, óbvio, ele perguntou pra eu chegar aqui no meu trabalho. Mas eu vejo assim que pra outros acessos, pra rapidinho pra beira-mar, de 3 a 5 minutos. No máximo. Sim. No máximo. E aí depois a gente só pega a via duplicada ou triplicada, né? Porque a beira-mar já é triplicada e em alguns pontos até quadruplicada. E a 401? Ali? Sim, é duplicado. Também é duplicado. Também é duplicado. Depende só a parte da saída, né? Quando as vias não são duplicadas, a gente tem que fazer um movimento só de retorno, digamos assim. Mas senão os acessos são rápidos. O bairro João Paulo, ele tem essa acessibilidade, né? Eu vejo que ele acaba ficando até num ponto estratégico, claro, tanto pra quem quer se movimentar. Tanto para quem quer ir pro norte da ilha, quanto para quem quer vir pro centro. A saída do norte da ilha é sair perto do Floripa Shopping, então, né? Ali mais 3 minutos tu já tá em Santo Antônio de Lisboa. Verdade. A vila gastronômica que tem ali em Santo Antônio, né? Ah, sim, que é bem conhecida, o pessoal vem ali. Bem movimentar na alta temporada, né? Não acredito que seja unânime essa questão de nós escolhemos João Paulo para morar e seguir com a nossa rotina. Né? Não, eu vejo hoje que ele está estrategicamente pontuado aqui dentro da ilha, porque é um bairro que a gente consegue ter essa conexão que o Guilherme trouxe aqui em relação à natureza e etc. E a gente também consegue ter um acesso às praias do norte, que, falando de balneabilidade, são as mais quentinhas, as mais calmas, aquelas que a mulherada gosta. E é nesse proveito, sabe? De conseguir ter esses dois acessos. E eu acho que nesse ponto aí a gente acaba chegando quase que unanimamente que o João Paulo está posicionado estrategicamente, ele é um bairro que é um facilitador, né? E também eu vejo que é um bairro que ele conecta com a natureza, como o próprio Guilherme trouxe aqui. E ele tem os acessos dele, ele disponibiliza também a questão de acesso para o pessoal da parte profissional mesmo, de ter que buscar ali informações nos principais centros, né? Às vezes a gente está buscando, como eu mencionei, quando eu vim para cá, eu não queria trabalhar com o direito em específico, acabei entrando no mercado imobiliário e o direito foi em paralelo. Mas os grandes centros aqui, o próprio centro, Trindade Agronômica, João Paulo,
eu sempre confundo aquele bairro ali do Floripa Shopping. Do Floripa, Saco Grande. Ah, o Saco Grande. O Saco Grande. Enfim, essas regiões que a gente sabe que é mais povoado profissionalmente, que acaba virando até comercial, o João Paulo ele se destaca, né? Sim, e é um sim. bairro tranquilo, né? Na verdade, assim, falar de Floripa e você falar de segurança, eu acho que a gente já fica à frente de a grande maioria das capitais Claro, só aqui pela do país, cidade né? em si, né? Exato. E eu vejo que o bairro, ele também tem esse ranking aí de posicionamento, sabe? Eu acredito até que comporta, hoje em específico, até pela verticalização que todas as cidades estão tendo, essa disponibilidade de conseguir atender vários públicos, desde o mais jovem até o mais idoso, né? Sim, e essa questão de Florianópolis nos últimos anos ter se desenvolvido muito como polo tecnológico, trouxe para esses bairros mais centrais ali uma oportunidade também profissional, como tu está falando. Que hoje a gente tem ali perto de João Paulo também a ACAT, né, a Associação Catarinense de Tecnologia. A gente tem alguns polos ali onde trabalham grandes empresas de tecnologia, como eles não nos patrocinaram ainda, não. Esse vídeo é sem Não vou falar o nome. Mas tem grandes empresas de tecnologia colocadas ali, naqueles centros comerciais bem grandes que tem, Sim. que ficam. E realmente João Paulo ali, para quem quer viver a ilha, trabalhar na ilha, cara, é um bairro excelente. Agora, uma dificuldade do João Paulo, Rafa, é a questão do valor, né? É um bairro muito valorizado. Ah, sim. Ah, isso é. Ele é como se fosse eu sempre digo isso, já escutei falar também, como se fosse uma jurerê em prédios, em apartamentos. Falando em prédios, apartamentos e casas também, né? Você levantou uma questão interessante sobre a segurança. Então, imagino eu que você seja uma pessoa apartamento. Sou. Por que um apartamento hoje? O que te traz mais para um apartamento do que para uma casa? Eu vejo hoje que, na verdade, eu até falei da verticalização, né? Eu fui criada em casa. Tinha um pátio grande, a casa com boa metragem e etc. Quando eu vim pra cá, eu pensei, poxa, eu não vou ter muito tempo. Eu quero trabalhar, eu quero sair, mas eu quero me sentir segura. Então hoje eu vejo que os grandes condomínios, seja verticalização ou condomínio de casa, eles oferecem isso, né? E ali no João Paulo, a gente consegue observar que existem alguns projetos que já oferecem isso, os que estão em construção, os que já construíram. E eu vejo que o bairro, quando a gente opta por escolher de fato um imóvel, um apartamento, é justamente aquilo que o Guilherme trouxe. Tá, eu escolhi o bairro. Tá, e agora? O que eu quero no bairro? E aí também vai do bolso de cada um, né, meus amigos? O próprio Guilherme falou que Jurerê, ali na região mais centralizada, então a gente tem um metro quadrado que ele é bem explorado ali na região, a gente não sabe que não está fora da valorização que o mercado também está trabalhando. E eu vejo que isso entra como um diferencial, sabe? E eu acho que é o que a segurança pode proporcionar. Não estou falando que eu não curto a casa, que eu não gosto, mas, poxa, manutenção. Aí, uma coisa que a gente sempre... Toda aquela, né? Uma coisa que a gente sempre escuta assim, de quem está adquirindo imóvel é essa preocupação, será que o meu investimento vai valorizar? Porque às vezes a pessoa quer um patrimônio, mas também quer que esse patrimônio se valorize. Porque a gente precisa entender de Florianópolis que Florianópolis é uma ilha. Então, não tem como multiplicar terrenos. A ilha só cresce quando a maré baixa. No outro dia a maré enche de novo, a ilha diminui de novo. Então, e o João Paulo ali tem uma escassez de terrenos, até porque a ilha tem uma legislação muito, muito forte com relação à preservação. Então, quem olha a ilha de cima vê que ela é muito verde ainda, muita Mata Atlântica preservada. A gente tem a maior faixa litorânea do estado preservada aqui na ilha, né? Não está no resto do estado. Então, por isso que os valores dos terrenos são mais elevados. Então, quando a gente encontra uma boa oportunidade com valor abaixo do preço de mercado, num prédio de alto padrão, cara, é um investimento perfeito, assim, que vai valorizar eu acho que com também, certeza. E eu acredito que aí acaba vinculando uma coisa na outra, né? Porque se o valor do metro quadrado a gente sabe que está superior em virtude do que o próprio Guilherme narrou, o que fica mais ao nosso alcance num primeiro momento é trabalhar essa parte de adesão aí de unidades em apartamento, né? Então, mas eu não vejo, acho que também vai de escolha, sabe? O João Paulo também tem outras oportunidades em residências, mas hoje a gente vê que o mercado está bem dinâmico.
a gente sabe que nem todos os brasileiros conseguem fazer a compra de mais de um imóvel seu residencial na vida. Sim. É uma Isso realidade. É uma realidade. A gente sabe Tem disso. gente que realmente só compra imóvel de um sonho de ter um apartamento. E é aquele ali da vida, né? E por isso a importância de adquirir um imóvel que vá valorizar. Exatamente. Porque se é tão difícil para o brasileiro comprar um imóvel, adquirir um imóvel, se aparece a oportunidade de tu adquirir algo que vai, às vezes aperta um pouquinho, mas tu consegue pagar, mas que no futuro vai valorizar, é a oportunidade perfeita para te transformar esse primeiro imóvel numa alavanca para o sonho, sabe? Às vezes também é isso. Mas sabe, em questão de sonho e valorização, tem uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é melhor do que você realizar um sonho comprando um imóvel? O que é melhor? Outras coisas. Eu acho que essa pergunta foi muito profunda. Ela mais específica nesse sentido. Mas eu penso que, assim, todo mundo precisa estabelecer suas metas, seus sonhos, seus objetivos, mas de uma forma realista, né? Sim. Hoje a gente sabe que não adianta a gente vir aqui e fazer uma listagem, mas isso pode acontecer, mas fazer uma listagem e, fiz 10 coisas para este ano, no início deste ano, e eu consegui cumprir 3. Só que daí você vai olhar para cumprir 3, a pessoa ela não fez o esforço que ela poderia demandar para ela cumprir 7, 8 ou 10. Ou até mesmo ela fez aquela expectativa de um planejamento para ela alcançar apenas 3. Então eu vejo hoje que envolve muita coisa, sabe? Às vezes, sim, é critério de a gente fazer ali um bom planejamento e alcançar uma meta. E também é aquilo que a gente está escolhendo para de fato, qual é a realidade, o que está de trás disso, entende? Às vezes é um investimento, se o cara é investidor, por exemplo, vou entrar nesse nicho, nem sei se vai fazer sentido, mas se o cara é investidor, ele tem uma meta traçada para fazer os investimentos dele. Não significa que ele não tem uma meta pessoal de realização, até mesmo uma meta para cumprir como família, né? Mas ele tem a sua meta de investimento. E a meta de investimento ela é feita com uma boa gestão emocional, é feita com uma boa gestão financeira, é feita sim com um bom planejamento. Então eu vejo que a gente vai cumprindo essas pequenas etapas. Não sei se entraria de fato na pergunta que você fez, mas eu penso que, eu quero comprar um imóvel para mim. Sim. Tá, eu já olhei tudo que eu precisava olhar de fato para ver se eu tenho capacidade para fazer aquela adesão, se eu estou vendo um imóvel que está dentro da minha realidade, se de fato aquele imóvel combina com o meu perfil, porque isso tudo a gente consegue fazer, mas tendo um bom atendimento, ter uma pessoa para fazer uma boa gestão junto conosco, é o que vai fazer de diferencial, né? Eu vejo que hoje vocês trabalham com o mercado e provavelmente devem fazer esse envolvimento com os clientes, né? Indiretamente você respondeu a pergunta, né? A questão é, o que é melhor do que comprar um imóvel, né? Realizar o seu sonho comprando imóvel? Realizar o seu sonho comprando imóvel barato. Ah, sim! Essa seria a melhor dos melhores, né? Filosofei, meu amigo, filosofei. Mas eu vejo que eu vejo que o envolvimento desse custo, ele entra tudo isso. Óbvio que eu vou querer comprar algo que esteja com um valor do metro quadrado mais interessante. Óbvio que eu vou querer fazer o meu planejamento nesse sentido. Mas eu vejo que isso é o mérito desse trabalho que eu fiz. Eu vou conseguir ter esse imóvel barato porque eu me planejei, né? É que tem muitas pessoas que sonham com o imóvel e às vezes o imóvel fica muito longe da parte financeira que eles podem alcançar. Sim. E às vezes eles têm uma oportunidade. Olha, gostei desse imóvel e esse imóvel surge uma oportunidade ou porque ele realmente está barato em compensação ou em comparação com o que o mercado oferece. E falando disso, pessoal, a gente falando sobre o bairro João Paulo, valorização, eu lembrei de um empreendimento que a gente tem lá, que é o Alberto Santiago Residência. E é exatamente isso que vem vinculado a essa minha pergunta. Você realizar o seu sonho comprando imóvel barato. Porque a gente levantando as questões de valorização, mercado, metro quadrado, hoje esse empreendimento ali, comparado com os da região, realmente é o menor metro quadrado de um produto incorporado de uma alta qualidade, entendeu? E aí é isso que a gente busca, né? Quando a gente quer comprar um imóvel, o que a gente busca no condomínio? Na minha opinião, eu também chamavam de piá de prédio no Paraná, né? Esse piá é piá de prédio. E aí por quê? Porque eu gosto assim de piscina no prédio,
eu gosto de um salão de festas, de uma academia. Pô, pra que você vai pagar academia se você tem uma academia ali no prédio, entendeu? Às vezes só dá preguiça você pegar o carro e ir. É mais fácil só descer o elevador ali, você pega, entra, faz malha meia hora, pô, fechou. Então é isso que eu acho que agrega muito valor, né? Então, realizando um sonho assim, pegar um imóvel que tem lá, essas questões básicas da área comum, qualidade, tranquilidade, é o que eu busco, né? E acredito que vocês já devem ter escutado falar sobre o Alberto Santiago Residência. Achei que era sobre o guri de apartamento. Sabe o que é muito legal sobre o Alberto Santiago, Rafa? Eu conheço o empreendimento ali, até porque hoje quem passa por João Paulo ali não passa desapercebido, porque é um empreendimento que está bem localizado. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre o Alberto Santiago é que o empreendimento, além de trazer a estrutura completa, de ter alguns apartamentos com aquela vista maravilhosa para o mar, para o pôr do sol ali, é um empreendimento que a construtora tem um histórico fantástico, um know-how gigantesco em construção, e conseguiu botar no mercado um empreendimento com preço de custo desses empreendimentos que são muito comuns aqui em Florianópolis, que são esses empreendimentos associativos, SPE, contratação, enfim. Esses modelos aí, a preço de custo, são opções interessantes de investimento. Então a gente conseguiu um preço desses investimentos a preço de custo numa condição de pagamento de um empreendimento incorporado. Isso eu nunca tinha visto antes no mercado. Até por garantia, né? Eu acho que isso merece até destaque, pegando um gancho, não te atrapalhando. Mas eu vejo assim que hoje os modelos que a gente trabalha no mercado, cada um tem as suas características, suas pormenoridades, mas quando a gente fala de um modelo tradicional e que a gente tem já tem consciência de como ele se convalida, poxa, pegar um histórico de construtora, um custo-benefício de metro quadrado e uma garantia de execução, quando a gente fala de imóvel, um modelo tradicional, a gente está falando de patrimônio de afetação. A gente está falando de garantia para o comprador. Está falando do empreendimento que já tem no caixa todo o capital para construir até o fim. Não é à toa que... Assim, eu não sei se ainda tem algumas unidades disponíveis ali, porque está num preço bem legal ali. Tem realmente algumas unidades, e ainda tem unidades, são pouquíssimas unidades com vista mar, e que oferecem assim exatamente o que você falou, o pôr do sol. Baita oportunidade. Pôr do sol e vista mar, entendeu? É uma opção que eu vou apresentar para meus clientes com certeza, não sabia que ainda tinha unidades disponíveis. E legal que já está assim, a obra muito rápida, muito avançada, a gestão de obra ali do pessoal da construtora é muito boa mesmo. Você passa uma semana, concretou uma laje, passa outra semana, concretou outra laje. Só você passando ali, parece que é de laje em laje, né? E é um projeto de um arquiteto bem renomado, né, do Roberto Rita, que é um arquiteto bem conhecido. Do escritório Mantovani Rita, né? E ele tem exatamente essa pegada da biofilia, né? Ele sempre fala disso. Que é esse equilíbrio aí que o próprio João Paulo já oferece. Né? Então esse empreendimento bem bacana assim, e olha, ele podia trocar o nome biofilia por conceito tipo João Paulo. É o que ele quer dizer. Conceito João Paulo. É verdade. Não, eu ia falar que biofilia tinha que trocar por Roberto Rita, porque todas as assinaturas do projeto dele ele faz questão, e eu acho isso muito... É um diferencial, né? Porque a gente está falando da ilha, de manter a preservação, de aproximar o pessoal com a natureza, de não viver só o concreto, né? O concreto literalmente. Porque é sempre pensando numa floreira, numa árvore, ou até mesmo de um encantamento organizando a fachada do empreendimento, aproximar o pessoal à natureza. E a gente sabe que no dia a dia, principalmente nós aqui que trabalhamos mais ativamente no mercado imobiliário, ter projetos como esse faz total diferença, né? Faz total diferença. A gente vai aproximando e mantendo, é preservar mesmo esse acesso e contato ali com o natural. Até porque quem não conhece de perto a construção, a engenharia, os meandros ali, às vezes tem preconceito com a construção civil em geral, achando que é super agressivo para o meio ambiente. De fato, pode ser. Mas quando a gente traz projetos como os projetos do Roberto Rita, são projetos que eles são pensados, às vezes tem até um custo de execução um pouco maior, mas que eles são pensados sempre nesse respeito, nessa harmonia com o espaço natural do entorno, né? Então, agredindo menos possível as rochas subterrâneas, o lençol freático, tomando cuidados, fazendo com que o prédio se encaixe
no seu local e não Se incorpora, devastando o exatamente. local para botar uma caixa ali dentro, entende? Isso Então, realmente é um diferencial e é difícil uma construção que consiga exatamente incorporar com a natureza, né? Isso. Mas falando assim sobre moradia, né? Eu sei que cada um hoje tem uma necessidade diferente. Se a gente falasse de moradia, vou dar um exemplo das tipologias que a gente tem hoje no Alberto Santiago Residência. Hoje a gente tem a opção lá de um duplex de 100 metros quadrados, de um dormitório, uma suíte. Esse aqui ele fica a área de living embaixo, né? Cozinha, sala, e aí em cima fica o quarto ainda com uma área para um escritório home office. Bem interessante. Esse é meu. Deixa eu falar as outras. Bom, aí temos também opções, né? Ali de 2 suítes, um apartamento térreo assim tipo, né? E ele tem em torno de 80 metros quadrados, né? 2 suítes, ainda tem algumas opções ali com uma vista a mar, com um pôr do sol, né? Esse também. E também tem opções de aqueles, né, duplex. Duplex, 3 suítes, aí esse é o mais top que tem, que daí tem vista a mar, pôr do sol, são 3 suítes, são 126 metros quadrados, churrasqueira ainda, área de terraço no duplex em cima. Então assim, acredito que esses hoje são os 3 tipos de planta que hoje tem disponíveis e todos, melhor ainda, todos têm pelo menos 2 vagas de garagem. Olha que legal. Que é o diferencial também. Hoje você tem vaga de garagem, tem lançamentos aqui na Trindade mesmo, estúdios que às vezes não tem nem vaga Nem a vaga de garagem. É verdade. Então virou ouro, vaga de garagem virou ouro. Sim. Você comentou dos estúdios que não tem isso, porque foram aprovados em planos anteriores, né? Porque hoje o plano diretor do próprio município, ele determina essa necessidade de existência de pelo menos uma vaga para cada apartamento, mas isso é uma verdade. A gente tem projetos mais antigos aqui que o pessoal coloca para vender as unidades, né? Revenda, e não tem garagem. E a gente está torcendo para o novo plano diretor não derrubar essa lei. Isso mesmo. É algo que a gente também ficou de olho justamente para manter. É uma garantia. A gente fala que o ser humano, né, previsto na Constituição, principalmente a brasileira, que todo mundo tem direito à propriedade, né, moradia. E a vaga de garagem hoje ela se incorporou nisso, porque Sim, ela faz parte da moradia, né? Gente, não tem, eu sei, nem todo mundo tem veículo, né? Mas às vezes tem algum conhecido, tem algum amigo que vai fazer alguma visita, alguma coisa nesse sentido e não tem onde nem receber, né? E a importância até, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só com relação à natureza. A sustentabilidade ela também tem que ter um pilar social. Claro, com certeza. E a questão de tu ter essa estrutura, por exemplo, para não impactar o bairro com muitos carros estacionando na rua, atrapalhando o trânsito, então é importante que tenha essas vagas sobrando de preferência dentro do prédio, para que quando tu vai receber uma visita que ela possa participar dessa sustentabilidade social, tendo seu espaço para visitar o amigo com estacionamento ali dentro do prédio. Né? Com segurança. Isso pelo menos é o que eu vejo. A gente pegou o gancho para falar da garagem, para fazer esse movimento todo, mas você falando das tipologias, eu acredito que hoje a gente precisa de fato ter mais do que uma tipologia dentro do empreendimento para atender as diversas necessidades. Claro, né? claro. Um duplex aí com 3 suítes. 3 suítes. Cara, é para atender uma família. E é aquilo que a gente volta naquilo que a gente conversou, de repente ter uma família brasileira que vai ter esse único imóvel na vida. Né? Então aí entra a responsabilidade da construção, principalmente da construtora na entrega, os materiais empregados e o planejamento dessa família para adquirir esse imóvel, né? Eu vejo hoje que é tudo linkado. E nesse sentido todo, ter várias tipologias, a gente atende um jovem casal, a gente atende um homem solteiro, uma mulher solteira, a gente consegue atender um casal de idosos, a gente consegue atender uma família, né, em ascensão, enfim. E eu vejo que quando o prédio ele olha para isso, e eu acho que isso é muito olho também, não só do arquiteto, mas do próprio mercado, que vai colaborando ali também na formação do empreendimento junto com a construtora, é realmente observar o cuidado que eles têm com todas as fases que aquela família ou qualquer outra pessoa que fizer a adesão do empreendimento poderá ter, né? E isso merece destaque. E falando de família e necessidade, por exemplo, eu casei recentemente, então sou eu e minha esposa, mas pretendemos daqui 2 anos, né? Pois ó, tá gravado. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Quem sabe qual. Enfim, mas sim, eu pretendo ser pai, né? Ter filhos no futuro. E um casalzinho assim, né? 2 filhinhos estaria ótimo. Pra mim, né? Pra começar,
um de duas suítes de 80 metros quadrados ali, né, com vista a mar, pôr do sol, já encaixaria. Claro que, como todo sonho, né, e pra mim eu queria um duplex ali, com vista a mar, no terraço, churrasqueira, daí 3 suítes, porque daí, né, fica uma suíte para cada filho, mas a princípio eu vou começar ali devagar, né, até porque tem 3, 4 anos. Então, esse seria pra mim o ideal, seria um de 80 metros quadrados, 2 suítes, pra vocês. Olha, hoje eu sou casada há 13 anos. 13 anos. 13 anos já, não tenho filhos ainda e também tô na mesma leva, daqui 2, 3, 4 anos. Ah, tô brincando. Não, existe a programação aí da nossa família, mas eu vejo que hoje um apartamento com 2 dormitórios e uma suíte, hoje me atende. Mas falando de família, eu vejo que o duplex é o ideal, né? Ele dispõe melhor ali até a própria família consegue se adaptar com essa nova tipologia. Hoje me atenderia um apartamento, um dormitório suíte, o outro não. Porque eu tô aqui, sem meus filhos, livre, leve e solto, podemos receber visitas, a gente consegue receber os amigos, né? Eu e meu esposo, então eu vejo que essa parte de ser um pouco mais acessível também é legal. Tem 2 cenários, né? O projeto fica pronto em que ano? Em dezembro de 2024. Dá uns 2 anos aí. Olha Dá tempo aí, de ter os filhos. Dá tempo de ter os filhos. A conversa é essa. E você falou o duplex do dormitório, por quê? Assim, eu me senti até um pouco deslocado aqui, porque eu já tenho minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas. E eu já moro numa casa grande, perto da praia, numa região ali. E eu penso muito em adquirir um imóvel ali na região do João Paulo por conta do trabalho. Né? Investimento, então? Não, até para ter um ponto de apoio pro meu trabalho mesmo, para passar a semana ali, o final de semana. Sim, mas você estaria investindo na sua carreira. Isso, você pode. Não deixa de ser uma boa visão. Não deixa de ser Não, investimento. E eu gosto muito de receber meus amigos. E então, esse duplex que tem uma suíte misturada com office em cima e o espaço grande de living embaixo, com sala, cozinha. Eu adoro cozinhar, receber os amigos. Na minha casa eu recebo os amigos na cozinha, né? Então, e a cozinha é grande, eu gosto de cozinha grande. Então, esse apartamento hoje é o que eu acho mais legal do Alberto Santiago, é essa oportunidade de ter um espaço grande embaixo e um quarto ali, que, claro, poderia ser um casal, mas eu tô pensando hoje só em mim. Tá certo, quem sabe é você, né? Ficaria fantástico ali, essa opção com uma suíte em cima e o living embaixo. Seria a minha opção hoje. Sabe que a gente teve uma reunião com a construtora essa semana e você falando no home office, lembrei que teve uma alteração ali. Sabe que esse empreendimento também tem salas comerciais no térreo, com mezanino. E o que acontece? A construtora está fazendo uma alteração no projeto para entrega depois, né, um pós-habite ali, e ela fez um projeto, né, na verdade, um apartamento home office, em vez de salas comerciais. Então ali você vai ter, né, o escritório embaixo e na parte de cima um mezanino completo de um dormitório. Aí nesse caso também serviria como base para você, seria uma outra opção também, né? Seria uma opção. Investimento na carreira. Investimento. Seria uma opção. Investimento. E falando sobre investimento, que a gente falou de uma moradia, né? Mas questão de investimento. Se vocês fossem pegar hoje para investimento, qual seria o tipo de planta e por quê? Sabe qual é o melhor investimento, Rafa? É sobrar tempo de vida no teu dia. Então eu imagino ali no João Paulo, qualquer um deles pela localização seria fantástico, porque só de eu imaginar que eu poderia sair daqui agora da nossa reunião e almoçar em casa e voltar. Isso é um diferencial. Entende? É um diferencial, então ali. Até arrepiei aqui, ó. Você falou disso aí. Eu trago marmita sempre, né? De vez em quando dá pra almoçar fora, mas a gente acaba gastando. Sim, né? Imagino poder chegar em casa, almoçar, antes do trabalho ainda sentar, terminar de assistir o jornal e, cara, 5 minutos pra minha reunião, tu pega e vai pro trabalho. E eu chego aqui. Essa é a realidade ali do empreendimento. Então, o investimento, hoje pra investir ali, nossa, aquelas salas comerciais são incríveis, com um valor incrível. Com essa opção agora de ter um estúdio vinculado à sala, fantástico, sem dúvida. Eu ficaria com todas, né? E além disso, com certeza esse duplex 3 suítes vai ter uma liquidez altíssima depois de pronto. Eu vejo, eu não fujo muito da linha do raciocínio do Guilherme.
hoje, por sermos atuantes no mercado imobiliário, a gente vai em busca do custo-benefício, né? E nós temos consciência do custo-benefício que o Alberto pode oferecer para qualquer investidor, seja para consumidor final, seja para esse investidor que não é o consumidor final e está buscando aí de repente uma rentabilidade, curto, médio, longo prazo, né? Hoje eu falei muito do planejamento inicial, mas é muito do meu perfil também, sou bem organizada, gosto de deixar isso um pouco mais esquematizado. E eu acho que hoje, falando de investimento, é imprescindível que o investidor ele realmente tenha esse planejamento, sabe? E eu vejo que a gente consegue fazer esse movimento através de uma boa consultoria, de um bom atendimento. E a gente trazendo o projeto vinculado ali ao valor que ele pretende investir e ele conseguindo linkar o custo-benefício que ele terá, é o nosso trabalho. Com certeza. Né? Hoje é o nosso trabalho. Hein, Roberta, e tu sabe que quando a gente fala de custo-benefício, muitos clientes entendem com um certo preconceito achando que a gente está falando do mais barato, do pior. Ah, sim. Não. Isso é verdade. O melhor custo-benefício não é o mais barato. Não. O melhor custo-benefício é aquele que te oferece a maior rentabilidade com o investimento mais racional possível. Não, então, a gente, nesse sentido, o Alberto Santiago é fantástico. Ele não é por ser o mais barato, menor qualidade, tipo, não é essa forma pejorativa de que algumas pessoas tratam o custo-benefício. É porque eu entendo e concordo com você, porque geralmente algumas pessoas tratam o custo-benefício falando de preço. E ninguém fala de preço no custo-benefício. A gente fala de valor. Ontem eu tive um cliente que falou assim: me manda teu melhor apartamento do prédio e o custo-benefício. Aí eu mandei um só, não, esse é o melhor porque ele é o melhor custo-benefício. Essa que é a relação, essa que é o que as pessoas têm que entender. A gente não tem que fazer leilão com Sim, o projeto, entender com o o produto. valor e não o preço, né? É valor. Exatamente. É valor. Exatamente. A relação entre valor e preço é o que estabelece o custo-benefício. Exatamente. E aí trazendo, eu vejo que isso é o nosso trabalho, principalmente porque atuamos no mercado imobiliário e a gente precisa trazer essa condição, né? O nosso cliente, seja ele investidor ou seja ele investidor morador, a gente está trabalhando com investimento. Então a gente precisa mostrar, de fato, o valor desse investimento. Cada um sabe a movimentação financeira que precisa fazer, o esforço físico que precisa fazer, mental, racional, enfim. Então, essa gestão emocional, essa ambição de querer o projeto e a gente ter a técnica aqui de apresentar, eu acho que isso vai também gerar o custo-benefício, fazer com que o nosso cliente entenda a melhor opção para agregar valor naquilo que de fato ele está buscando no momento, né? E eu vejo hoje que o Alberto apresenta isso com muita facilidade, assim, facilidade, com muita facilidade, porque a liquidez que ele apresenta hoje traz pra gente condições de mostrar para o nosso cliente a realidade, né? O mercado oferece X, o projeto oferece Y. E isso é interessante até para investidor, a gente falou da relação investidor-consumidor final, né? Tem muitos investidores que eles fazem a flipagem. Sim. Então eles compram ali durante a obra e depois quando finaliza a obra, eles vendem para o consumidor final. E é exatamente isso. O Alberto Santiago, né, além de ser um produto incorporado com toda a segurança e um preço de custo, o próprio investidor, além de ele dar segurança, ele vai poder fazer a flipagem, que ele compra lá, e aquele consumidor final que gosta de ver o empreendimento pronto, agora está pronto, né? Agora eu estou visualizando. Aí é nessa hora que o investidor faz a flipagem para o consumidor final e todos saem ganhando. Sim. Vende ali no preço, no preço de mercado, aí o consumidor final fica feliz. Porque tem a segurança de estar comprando algo pronto. Claro. E o investidor ganhou o seu ágio, né? Ganhou o seu lucro nesse período. Sim, porque ele ajudou a financiar a obra também, né? Essa é a questão. Exatamente. Uma questão interessante para falar sobre esse tipo de investimento, Rafa, até um alerta para quem quer investir, aquele que é investidor, quer comprar para fazer flipagem. Agora está na moda, assim, esses apartamentos mais compactos, estúdios e tal. Tem um ticket mais baixo, de fato, então as construtoras acabam tendo uma velocidade maior na venda. Só que uma coisa que nem todo investidor tem os olhos para ver é que os apartamentos que têm mais demanda no mercado são os apartamentos de 2, 3 dormitórios. Isso é verdade. Então, às vezes, o cara, ele prefere, não, vou comprar esses mais baratinhos, só que aí depois, na hora de vender, fica aquele apartamento ali com dificuldade de vender porque é um estúdiozinho, aí
Não, Aí a pessoa que vem estudar na UFSC prefere alugar um estúdio do que comprar. É porque já está sendo uma produção em massa, sabe? Sim. Hoje, se a gente pegar aí, todos os projetos têm essa demanda de estúdios, enfim, né? E acaba que esse investidor ele tem que transformar esse investimento dele, ao invés de revenda, nós chamamos aqui de uma renda passiva, né? Sim, que não é passiva, mas é uma renda recorrente. E ela acontece com a alocação desse projeto, né? Dessa unidade, perdão. Mas eu queria só fazer um destaque que o Rafa falou e eu acho isso bem interessante. Ele falou da flipagem, falou que o consumidor final ganha, o investidor ganha, a construtora ganha. O que isso significa? Significa que um negócio, para ser interessante para todo mundo, tem que ser ganha-ganha. Então a gente está falando de um negócio que ele vai dar essa possibilidade de o investidor ganhar. Beleza, a construtora ganhou. Do investidor ganhar e o investidor morador. Beleza, o investidor ganhou. E o morador, quando comprar, ele vai ter a segurança de estar comprando algo pronto. Todo mundo ganhou. E o próprio intermediador, né? Nós hoje somos intermediadores imobiliários. Então, isso tem que ser o ganha-ganha pra gente também. Então, eu vejo que para os projetos que a gente explora hoje, essa tem que ser a maior característica. Nosso trabalho também, o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa intermediação, o reconhecimento da construtora pela execução, o reconhecimento do investidor, se ele for comprar para investimento ou moradia, o próprio Guilherme falou agora. O investidor, ele financia a obra. A gente usa esse termo, o pessoal acaba vinculando às vezes com financiamento bancário. Mas não, é o investidor, é você que está pagando no tempo de obra que está fazendo com que a obra seja construída. E se a gente está falando de uma incorporação, você está só contribuindo para o caixa dessa incorporação, porque ela também já tem a garantia da execução do negócio, né? Então, esse ganha-ganha, ele existe e ele é importante para o mercado, porque precisa todo mundo ganhar, de fato. Uma negociação imobiliária, todas as partes precisam ficar satisfeitas, desde a construtora, o intermediador e o consumidor, né? Seja ele final ou consumidor para investimento. Isso tudo a gente consegue exatamente aqui, no Alberto Santiago. Sim. Então é isso. Então é por essa questão, Rafa, até do alerta para os investidores, quer investir no imóvel, mas quer ter liquidez, procura não mais barato, procura que tenha mais demanda, vai ter mais liquidez no final, vai poder rentabilizar bem e ter liquidez nesse investimento, que é importante também, né? Sim, a liquidez para poder trabalhar com o produto. Bom, pessoal, acabou dando o nosso tempo aí. Mas antes só queria convidar vocês para conhecer o plantão do Alberto Santiago. A gente tem uma maquete lá no plantão, para vocês verem e até materializarem. Tem clientes, pessoas que preferem materializar o produto ali. E com a maquete ela fica idêntica a como vai ser entregue. E também visitar a obra. Acredito que seria interessante a gente dar uma passada lá, ver como é que tá. Acredito que agora vão concretar a segunda laje. Então, com a segunda laje a gente já consegue ter uma vista mara ali só de visita também. Fica bem bacana, tá? Então o convite fica para vocês também, pessoal. Então, podem passar lá no plantão, chamem a gente aqui pra gente poder mostrar a maquete, o produto para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, valeu pela participação. Valeu, Rafa. E até o nosso próximo encontro para falar sobre investimento no mercado de Florianópolis. Isso aí, Combinado. conte comigo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.